Bom dia, tudo bem? Essa meditação de agora, ela não é sobre dogma, é uma meditação exclusivamente mais voltada para as coisas do alto. Eu congrego em um lugar onde o pastor, quando alguém está pregando, alguém está cantando, ele também está ali cultuando a Deus. Alguém está pregando, alguém está cantando, ele levanta a mão, ele dá glória a Deus, ele chora bastante, quebrantado, contrito. Então ele está ali participando do culto com todos os demais que estão ali para cultuar a Deus. Os nossos líderes ali também, os líderes ali do departamento ali da mocidade, o qual se chama UMADEB, e eles também, eles estão ali cultuando a Deus. O irmão Denis, a irmã Carla, eles são casados, eles são jovens também, mas com muita sinceridade e com muita verdade no trabalho que eles fazem a Deus. E geralmente eles estão também cultuando o Senhor, adorando a Deus, meditando na mensagem, enfim, estão ligados com o culto. Uma vez ou outra, geralmente o pastor quase não faz isso, o pastor Sival Pereira Xavier, quando ele vai pregar, ou ele tem oportunidade, ele sempre está incentivando a igreja, os membros, a participarem do culto a Deus. Não é sempre, mas uma vez ou outra ele fala, levanta a mão, dá glória a Deus, enfim. Mas ele está falando algo, irmãos, que ele faz. Então ele está trazendo uma exortação, uma admoestação de algo que ele faz. E pelo tanto que ele faz, ele poderia falar até mais, mas ele não fala tanto. Ele não é um pastor de ficar forçando alguém a fazer alguma coisa. Simplesmente ele sobe lá e prega a palavra de Deus, ora. Mas algumas vezes o Espírito Santo impulsiona quem está lá no púlpito a incentivar as pessoas de uma forma mais incisiva a levantar a mão, a dar glória a Deus, a manifestar exteriormente algum sentimento interior, mas a pessoa também pode estar quieta, meditando, glorificando a Deus. Eu praticamente sou inspirado nas duas situações. Tem momentos que eu levanto, eu dou glória a Deus, eu levanto as mãos, tem outros momentos que não, tem outros momentos que eu estou ali, não tem momentos que eu estou ali fazendo uma reflexão da mensagem, e estou cultuando a Deus também, porque adorar a Deus não está voltado para você estar num lugar com pessoas e manifestando o seu culto a Deus. A adoração a Deus é no seu cotidiano, é no seu dia a dia. A adoração que agrada a Deus é não cair em tentação, é obediência, e caso acontecer de pecar, se arrepender, confessar, e estar sempre buscando a conversão de alguma coisa que não agrada o Senhor, e ficando firme naquilo que já está se tendo vitória, ao qual se praticava em outro momento e não se está se praticando agora, enfim. Mas eu estou falando naquele momento ali, onde há o ajuntamento, ao congregar das pessoas em um horário e um momento para se cultuar a Deus. Mas existem pessoas que elas não são assim.
elas exigem alguma coisa a qual elas não fazem. Eu estava num culto e ali se convidou alguém de outro lugar para pregar. O Senhor Jesus, ele chamou 12 discípulos e um deles o traiu. Então, o líder está com boa intenção, mas às vezes o liderado não está. Então, os líderes ali de onde eu congrego, não é porque eu congrego lá não. Se fosse de outra maneira eu falaria. Não tem nenhum problema com isso. Eu não estou buscando ganhar graça de líder algum. Eu não estou buscando ter oportunidade por causa de bajulação. Em minha oportunidade quem faz é Deus. Se Deus tocar em alguém para me dar oportunidade para alguma coisa e não der, Deus tira e coloca outro líder. Seja enviando esse líder para outro lugar, seja permitindo adoecer ou até morrer, ou levando para congregar em outro lugar, fazer outro trabalho e levantando um ali que eu tenha graça diante dele para Deus fazer o que quer na minha vida. Eu não estou preso a glória, honra e louvores terrenos não, desse mundo não. Enfim, aí pode acontecer do líder convidar alguém essa pessoa não está na mesma visão, não está na mesma inspiração, ou não conseguir captar a mensagem, não conseguir receber o conteúdo do alto, que foi o caso de Judas. Então, ali nós, na congregação, tem um trabalho da Almadeb, é um trabalho assim grande, né? É um trabalho que ele tem um certo reconhecimento nacional e até internacional. E eu dou graças a Deus porque se vai pregador ali, cantor, alguém está participando, querendo glória deste mundo, ao menos os líderes não estão. Isso aí já conforta muito o meu coração. E eu sei da sinceridade dos líderes desse departamento. Para ser sincero, ali praticamente todos os líderes ali, realmente eles são comprometidos assim com Deus e eles são comprometidos com a salvação da alma das pessoas. Perfeição, só Deus é perfeito. Enfim, então eu estava no culto e eu falo isso até para o pregador. Aquilo que eu falo na ausência da pessoa, eu falo na presença também. Eu tenho um conceito comigo, irmãos. Aquilo que eu não posso falar na sua frente, então eu não devo falar em lugar nenhum. Então, eu sou totalmente consciente das coisas que falo, daquilo que penso, e ao ponto de falar em qualquer lugar, se necessário, qualquer assunto relacionado a quem quer que seja. Volto a repetir, não estou buscando cair na sua graça para ser convidado na sua igreja ou qualquer outra coisa que seja. E eu fiquei vendo a pessoa que foi pregar no celular, tal, não levantava a mão, não esboçava nenhuma adoração exterior, ainda que ele estivesse adorando interiormente. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja adorando a Deus. A pessoa não precisa estar levantando a mão, ficando em pé para mostrar que está adorando a Deus. Já teve um momento de eu estar ali e não ter nenhum tipo de expressão, e alguém vindo em mim: tem alguma coisa errada, irmão? Você está bem? Eu falei: eu estou bem, irmão. Não, é porque eu não escutei o irmão dando glória. Eu não estou fazendo isso para alguém escutar. Eu não estou fazendo isso para a congregação, para outras pessoas ver. É o meu culto com Deus. Na verdade, eu não tenho nem que prestar conta a respeito disso. As pessoas às vezes me pedem conta, entendendo? Ao mesmo tempo que critica, né? Algumas pessoas criticam, já passei muita luta com isso.
pessoas criticando, de eu estar clamando é orar em alta voz, dando glória alta, enfim, criticando, e quando eu não estou assim, está criticando também. Aí então, eu não estou preso a isso, eu não estou preso à sua crítica nem ao seu elogio. Eu estou em outro lugar, espiritualmente falando. Não estou falando que estou melhor do que você não, mas eu estou em outro lugar. Deus tem me colocado em outro lugar. Então, ele está ali na dele, até aí, tranquilo. Ninguém é obrigado a nada não. Aí quando o mesmo vai pregar, aí está lá pregando, e eu estou lá observando o culto. Ele levanta a mão, faz isso, bota a mão no ombro, e toda hora, aí bota a mão no ombro, e bota nisso, e faz aquilo, e fica... E eu não faço, irmão. Eu não estou para cultuar a Deus com persuasão de homem. Entendeu? A persuasão que tem que vir no meu coração é do Espírito Santo. Então é persuasão de homem. Pessoas acostumadas a manipular as pessoas no culto para gerar um tipo de movimento e para gerar agenda e para ser convidado para pregar, essas coisas todas. Esse povo fica profissional nisso e pode notar que quando a pessoa não faz o que eles querem, ele já começa a ficar nervoso. A carne ali já começa a manifestar, e eu entendo disso, irmão. Eu tenho discernimento, tem Bíblia, tem oração, entendeu? A pessoa já começa a ficar nervosa, e nessa que a pessoa começa a ficar nervosa, ela começa a ofender quem não faz. Então ele nessa, aí falava que quem não levantasse a mão é porque não estava com desejo do céu, porque o tema era: meu alvo é o céu. Aí quem não fazia o que ele queria é porque não estava com desejo do céu. Quem não levantava a mão é porque não estava com desejo do céu. Quem não expressava algo interior é porque não estava querendo o céu. Mas quando ele estava sentado lá, ele não fazia nada disso. Então ele estava cobrando uma coisa que ele mesmo não estava fazendo. Então quando ele estava pregando, ele queria todo o movimento. Mas quando era outros lá pregando, tendo oportunidade para dar uma saudação, para dar uma palavra, para louvar, ele não estava fazendo nada disso, ele estava no celular. Não, e ainda criticou. Você que está no celular aí é porque não quer, é porque não tem desejo. Então a pessoa, quando estava lá sentada, não estava expressando exteriormente, estava no celular. Aí quando foi pregar, foi criticar quem estava no celular e que não estava se expressando de uma forma exterior visível. E eu não estou dizendo que o que não é adoração. Eu estou dizendo que a pessoa está cobrando, criticando, exortando, demonstrando algo que não faz. E outras pessoas ali do meio, cantores, conversando, batendo papo, tirando selfie, tirando foto, estava nem ligado. Quando vai cantar lá em cima, pega o microfone, que Deus, que nós, temos que cultuar Deus, então passando mensagens de reverência, mas soltou o microfone, senta lá, volta a conversar, vai fazer selfie, batendo papo um com o outro, tá nem aí pro culto. Mas quando sobe lá e pega o microfone, é como se reverência para Deus fosse a coisa mais importante, só quando está com o microfone na mão, porque quando senta lá, não demonstra essa reverência após estar falando no microfone, no púlpito. Pregadores e cantores, pessoas que têm oportunidade para pregar e para cantar, algumas são desse jeito. E tem o canal da Almadeb, e eu fiz esse comentário lá, a respeito disso, não a respeito de adoração, não a respeito se a pessoa está adorando ou não, mas ao respeito da pessoa cobrar algo que ela mesma não faz, que ela não está fazendo, que ela não tem aquela prática, que ela não tem aquele costume, que ela não tem aquela doutrina, que ela não tem aquela inspiração, mas quer subir lá como tal. E a Bíblia chama isso de hipocrisia. O Senhor Jesus chamou pessoas com este tipo de comportamento de hipócritas. E eu fiz um comentário nisso. Alguém se doeu
e comentou como se eu estivesse reparando quem adora ou quem não adora. Quem fez isso foi o pregador. O pregador estava fazendo isso. E eu comentei para essas pessoas lá que o pregador estava fazendo isso, mas eles não estavam criticando o pregador. E o meu contexto não foi se alguém estava ou não adorando a Deus. E eles colocaram como se fosse eu que estivesse fazendo o que o pregador estava fazendo. Porque quem estava reparando se estava levantando a mão ou não era o próprio pregador. Quem estava no celular, tirando selfie, conversando e batendo papo, e depois foi no púlpito pedir reverência, também não foi eu. Não fui eu que estava no celular, tirando selfie, tirando foto, batendo papo, e depois foi subir no púlpito e pedindo atenção para se cultuar a Deus. Não fui eu que estava no celular, como uma estátua, e depois foi no púlpito pedir para as pessoas ter alguma manifestação exterior visível. Também não foi eu. Mas essas pessoas estavam cobrando reverência em alguma manifestação exterior a Deus. E eu fiz um comentário sobre isso. E ali, algumas pessoas, 2 pessoas, até agora, começaram a me atacar. E eu fui bem incisivo. Porque estavam dizendo que eu não vou para a congregação para cultuar a Deus. Aí eu falei, vai lá no pastor Sival lá e pergunta lá se eu vou lá para cultuar a Deus ou não. Pergunta aos líderes, o irmão Denis, a irmã Carla, se eu vou para cultuar a Deus ou não. Pergunta lá aos auxiliares. Pergunta aos diáconos, pergunta aos presbíteros, pergunta aos pastores, pergunta aos porteiros, pergunta aos membros, pergunta à mocidade, pergunta aos adolescentes, pergunta para as crianças, para os senhores, para as senhoras, para os solteiros, para os casados. Vai lá na congregação e pergunta se eu vou para adorar a Deus ou não. E eu coloquei isso lá para essas pessoas. Porque aquele que dá testemunho de si mesmo é mentiroso, né? Diz as Escrituras. E eu falei para essas pessoas ir lá e perguntar que tipo de adorador eu sou. Se eu sou um adorador espiritual em verdade, ou sou um adorador em carne e em mentira. E eu ainda aprofundei mais. Falei, pergunta para o próprio Deus. Se você tem alguma intimidade, alguma amizade com Deus, pergunta para Ele que tipo de adorador eu sou. Porque eu sei a minha intenção de estar buscando a Deus. E o diabo também sabe, dirá o próprio Deus. E a igreja do Senhor também sabe, porque o Espírito Santo testifica nos crentes quem é quem, independente de suas fraquezas e de suas limitações. Então a gente vive um contexto onde muito tempo pessoas foram doutrinadas, ensinadas a buscar glória e honra e louvores de homens. E quando elas se deparam com uma pessoa que não está buscando isso, elas se escandalizam. A gente vive numa época de tanta falsidade, de tanta hipocrisia, de tanto fingimento para se cultuar a Deus, que a gente se escandaliza com a sinceridade, a gente se escandaliza com a retidão, a gente se escandaliza com a justiça, a gente se escandaliza com o temor de Deus, se escandalizam com o desviar do mal, porque a gente vive uma geração que, influenciada pelo mundo, não pelo Espírito Santo de Deus, está buscando glória, honra e louvores terrenos dessa terra. Então hoje é muito mais difícil doutrinar pessoas realmente para o céu por causa de situações como essa. Hoje se tem muito visualização,
Hoje se tem muito glamour aqui no contexto do Brasil a respeito do Evangelho, ao sucesso, à fama, aos adoradores e adorados, a dinheiro, a finanças, a política no meio. Então as pessoas estão inspiradas por espíritos enganadores. O Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus, não nos ensina a buscar glória e honra e louvores de homem, mas nos ensina a buscar louvor e honra e glória de Deus no arrebatamento de Cristo como único Senhor e Salvador de nossas almas. Porque o que importa não é agradar homens, o que importa é agradar a Deus em espírito e em verdade, porque é os tais que o Pai procura e encontrará no dia do arrebatamento. Somente esses vão subir e estar com Ele para sempre. Beleza? Fica essa meditação aí das coisas do alto. Fique com Deus e tudo de bom. Amém.